Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a importância de congregar, a importância de estar reunido. Talvez muitas pessoas pensam que podem servir a Deus em casa, que não necessitam de estar em um ajuntamento com pessoas, mas a gente vai ver baseado na palavra de Deus que é muito importante que os irmãos convivam, tenham esse convívio, unidos um com outros e indo na igreja. Isso é muito importante. Um versículo chave que nós temos para isso está em Salmos capítulo 133 e o versículo 1, que nos diz assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união, ou vivam em união. A própria palavra de Deus nos diz que é bom que os irmãos vivam reunidos, vivam em união uns com os outros. É importante que, se a gente puder, estiver podendo sair, deslocando de nossas casas e indo para a congregação, para a gente poder estar buscando o Senhor e reunindo com os irmãos, isso é muito agradável a Deus. E lembrando que quando a gente está reunido com os irmãos, é totalmente diferente de quando a gente está sozinho em casa. Você pode servir a Deus em casa, mas certamente não é a mesma coisa. A palavra de Deus nos diz que quando há 3 ali reunidos no nome do Senhor, Ele está ali no meio. Então isso é muito importante, ter esse convívio com os irmãos. E também em Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aqui está falando sobre que a gente não pode deixar a nossa congregação, deixar onde que a gente reúne. Isso é muito importante. E pensando sobre isso, a gente tem como tirar como base quantas pessoas que estão deixando esse ajuntamento. Talvez a maior parte das pessoas que antes serviam ou faziam parte de uma igreja e hoje não fazem mais parte dessa igreja, é justamente porque elas, num dado momento, se decepcionaram com alguma coisa, ou elas não vigiaram e não oraram, e por isso elas cederam às suas tentações e deixaram que o inimigo entrasse na vida delas. Talvez muitos jovens se desviam facilmente justamente porque chegam em algum caminho, eles acham difícil, ou se veem fracos, não pede a orientação dos anciãos. E muitas pessoas dizem assim: mas eu posso servir a Deus em casa. Você pode servir a Deus em casa, sim, mas por um lado também não deixa de ser um ponto que o inimigo tenta usar para afastar as pessoas. A ideia do inimigo é destruir as igrejas que estão reunidas com Cristo. Por isso que é importante. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 18 e o versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O próprio Senhor Jesus falando que quando tivesse 2 ou 3 reunidos com o propósito de estar servindo a Ele, com o propósito de adorar a Ele, Ele estaria ali. E certamente o que Deus falou é isso e não tem como mudar, é imutável. Então, portanto, se você já reunia em algum lugar e deixou por acaso de reunir, talvez porque você teve uma intriga, uma briga, uma discussão, eu sugiro que você volte, que você busque a palavra de Deus novamente e busque se reconciliar com seus irmãos ou com a pessoa que você teve alguma intriga, algum laço, porque Deus se agrada que os seus vivam e vivam em união. É como eu disse, o salmista disse, Salmo capítulo 133, versículo 1: ó quão bom que é os irmãos vivam em união. Portanto, se você está afastado hoje, volte e viva em união. Você pode servir a Deus na sua casa, mas é totalmente diferente quando estamos servindo a Deus com um ajuntamento, com uma congregação, quando a gente está servindo todos juntos. Isso é muito importante. Os irmãos podem buscar forças quando eles não têm. Eles podem buscar força com os outros irmãos, buscando orientação, ajuda. Agora você estando dentro de casa, podendo sair, mas não indo para congregar, é uma grande falha e é uma grande brecha que você está dando para o inimigo. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. No mais, que Deus abençoe nos vossos corações. Amém.